Queridos amigos, boa noite. Nós temos que pedir. Nós estamos pedindo desculpas porque houve um pequeno imprevisto e o nosso colega, o Fábio Nasmi, deve estar a caminho. Enquanto isso, nós vamos preenchendo o tempo e discutindo alguma coisa a respeito do que ele vai dizer. Com o auxílio aqui do nosso Maida, não foi nada preparado, não era o nosso capítulo, viu? Então nós vamos aqui fazer uma improvisação. Que capítulos que são? É o 26. 26. Sim. Obrigado. Eu falei sobre o 24, a próxima vez eu vou falar do 25, que é o Prece de Ismalha, né, que eu fiquei devendo. Então o doutor Fábio vai falar sobre ouvindo os servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem. Não obstante, o respeito natural às nações, às noções de hierarquia. Isso foi logo após a prece de Ismalha, né? Fiz direitinho. Acho que eu estou me confundindo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha aqui. O meu foi 23 e 24. Eu falei sobre pesadelos, né? Pesadelos, serviço da oração. Então, seguir agora seria. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem. Não obstante, o respeito natural às noções de hierarquia. Aqui nós lembramos que André estava reunido, né, com o seu instrutor Aniceto e outros companheiros, né, o Vicente, a Ismalha, outras senhoras que estavam com ela. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador Aniceto. E ele nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo, que também estava presente, recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele era um clima de concórdia, fazia-me enorme bem, diz André. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. Atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador, o Aniceto, para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. E nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Foi perguntado a esse velhinho. Sim, Alonso. Melhor, foi perguntado ao instrutor. Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva, Alonso, continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Então, são os emissários, né, do plano espiritual, respondendo a este senhor Alonso.
O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem desejava alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Vemos aqui, então, alguém desencarnado, né, que está na companhia dos instrutores no plano superior, ali no nosso lar, já obtendo informações a respeito da sua situação atual e de seus entes queridos. Temos uma outra informação aqui, que se trata então do desenvolvimento da paciência no plano espiritual. A aparência jovem envelhecida. Então, nós já falamos isso, acho que na semana passada, né? A doutora Marlene fala, né, das condições daquela senhora. No nosso Diálogos Médicos, ela comentou que as condições daquela senhora que André estava observando era assim de um aspecto envelhecido. E diz que no plano espiritual nós podemos ter o ambiente ou a afeição que nós possamos transmitir através dos sentimentos, das nossas condições de espírito mais ou menos evoluído e dos pensamentos que tomam a nossa mente, não é? Você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito desta condição? Todos nós queremos, aqui pelo menos as mulheres, né, ele vai ser sempre mais belas, né? Então, vejam, meus amigos, é bem diferente do que nós temos aqui, né? Bem diferente. Nós vamos embora, voltamos à nossa verdadeira pátria e aquilo que nós dizemos sempre. O que estamos colocando na nossa maleta de volta? Chegamos lá e ficamos, não, mas eu estou vivo. Eu estou aqui, continuo vivão da Silva. Será que continuo? Não tem a mínima noção que passou de uma dimensão para outra. Nesses contatos, nesses intercâmbios que nós fazemos aqui na casa, é impressionante, meus amigos. Não tem a mínima noção, não usam, esses irmãos, não usam o mínimo da inteligência para perceber coisas sutis. Por exemplo, cadê aquele chão firme para pisar? Estão nem aí. Puxa, que dia que é hoje? Caramba, mas parece que eu estava numa data tal, hoje já está 20, 100, 50, 200 anos na frente. Não usa desconfiômetro. Há quanto tempo eu não como? Engraçado, não tenho mais fome. Que engraçado, eu tento falar com as pessoas, ninguém me responde. Temos que usar o desconfiômetro, meus amigos. Mas para usar, temos que buscar todos esses ensinamentos que nós temos. Senão nós vamos ficar acabrunhados como essas senhoras jovens com uma feição idosa. Querendo o quê? Que Deus jogue as graças para resolver os nossos problemas. Estão todos eles dentro de nós. Basta queremos resolver. Basta só isso. Levantar a cabeça. Puxa, Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Pai, o que aconteceu? Está diferente. Cadê minha família? Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Não adianta nós nos jogarmos como um desesperado querendo buscar o suicídio para resolver os problemas. Não. É buscar a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio. Senão nós vamos chegar lá como essas senhoras e vamos ter problemas seríssimos. Ou ficar, como foi dito aí nos encontros anteriores, deitados ao rés do chão, com elucubrações mentais terríveis, até um dia acordarmos para reiniciar a caminhada. Para que tudo isso? Estamos na bendita escola terra. Estamos aqui com as oportunidades na mão. Por que não aproveitá-las? Está aqui, os exemplos estão aí. É o eterno recomeço. Você tem alguma coisa a falar? Eu estava vendo um filme, algo como Visões do Céu, achei que um filme interessante. É um pastor, então não é espírita, e o filho dele quase desencarna aos 4 anos. E é um negócio verídico, está aí, fizeram um filme baseado em fatos reais.
na mesma época que aquela menina começou a desenhar, 2008, por aí, aquelas imagens do céu, que todo mundo achava uma beleza, porque ela ia, e inclusive ela faz uma do Mestre Jesus. Ela desenha como ele teria aparecido para ela, que é um negócio interessante. Mas o pastor não se convencia de que o filho tinha tido uma experiência fora do corpo. Ele não conseguia entender, porque ele blasfemou. Para eles é algo seríssimo. Ele entrou em desespero porque achou que o menino ia morrer. Ele disse: meu Deus, onde você está? E não está fazendo nada para salvar o meu filho. A mãe, no entanto, estava desesperada. Mulher é diferente, né? Mais sensível, né? Mais sensível. Ligou para todos os amigos para pedir oração. E a ajuda, o socorro espiritual veio. Quando ele está lá do outro lado, ele descreve uma série de situações. E uma das coisas mais marcantes que acontece no espiritismo, e o pessoal diz: ah, não, vocês são todos, né? Não é bem assim. Ele deu um apelido de família pro avô dele. Aí o pastor vira e diz: pô, mas é esse cara aqui? Não, não é esse. Ele teve que arrumar uma fotografia do avô jovem para se conversar, que era o Pop, que era o vovô Pop, que é quem apareceu para ele e foi resgatar ele lá. Então, a verdade sopra, né, como um espírito, sopra onde quer. Todo mundo tem a oportunidade de aprender. E ele apareceu mais novo. Sou teu avô, conheço você, e deu o apelido, e aí, só nessa hora, quando não dava para recusar, o pastor aceitou. E aí contou para todo mundo que era verdade. E o mais interessante é o seguinte: tem lá uma outra senhora com uma perda, né, igual, do filho, e na hora que ele está fazendo o sermão, contando: olha, eu acredito, eu vi, eu sei que é assim, ela viu o filho presente se despedindo para ela, como a doutrina fala. Um leve flash, assim, aquela tela mental que vem rapidinho, ele fazendo: oi mãe, tá tudo bem? E foi embora. Interessante. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não aceitava. Você viu o filme, no começo não aceitava. Então não vamos ficar como o velhinho aí esperando notícias não, viu, meus amigos? Vamos buscar as notícias. Está em nossas mãos. A doutrina espírita chegou e entregou para nós. Aqui, ó, vai buscar. Não fica esperando que Deus jogue, não. Ou que Deus vai mandar para você. Ele está do nosso lado, nos dando a todo momento. Temos que arregaçar as mangas e ir buscar. Sair do comodismo, não é mesmo? Sair do comodismo. Então, aos olhos daquelas pessoas ali que estavam apreciando o Alonso, aquele velhinho, né, que parecia muito bondoso, num gesto de confirmação, acrescentou: tenho sentido muita falta delas. E nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa medindo a extensão dos obstáculos. Porém, disse o instrutor, você, Alonso, continuou Alfredo, instrutor, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Interessante como nós levamos daqui todas as preocupações que nos afligem enquanto transitamos aqui na Terra, né? Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Dificilmente os pais que não fazem, né? Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles também, com maior segurança. Olha como podemos ser úteis aqui e no mais além para os nossos familiares. E nós achamos que fazendo uma oração, né, vou orar para meu pai, para minha mãe, para os meus familiares, eu estou fazendo grande coisa. E realmente estamos, mas não esqueçamos que de lá também recebemos esse auxílio. Então nem sempre agimos no mundo com a necessária visão. Realmente a visão no plano espiritual deve ser bem mais outra, né? Muito mais clara. Mas aqui, diz o nosso instrutor, aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. A limpeza da alma, a pureza dos nossos sentimentos, né? Quanto mais puro o vaso, melhor será o efeito, o odor daquela linda flor que for colocada naquele vaso. Todavia,
não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta terrestre. É preciso, Alonso, que você tenha muito cuidado em não desorganizar a sua mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. A saudade que fere. Quem de nós não pensou nisso ainda, né? Nós estamos aqui chorando a morte de entes queridos que partiram recentemente, 3 na minha família. E realmente eu não posso evitar a saudade e pensar, por que não fiz isso antes? Por que não os convidei para aquele chá que eu gostaria de realizar na minha casa e convidar todos os meus primos? Por que eu não fiz antes? Ele se foi antes. Então, começamos a culpar as nossas próprias condutas, né? Mas não é louvável nem útil a saudade que fere, essa saudade que nos machuca e que machuca o outro numa repercussão de um sentimento tolo, porque dentro da doutrina espírita temos esclarecimento suficiente para agirmos e nos portarmos de forma diferente. Cuidado com essa saudade que a Betinha está lembrando. Ah, morreu meu filho querido. Vai ficar todo o armário cheio de coisa, todas as coisas dele ali. O quarto fechado, ninguém vai entrar. Errado. Ninguém morre, meus amigos. Simplesmente passamos por um plano diferente. Sentimos a ausência daquele ente querido. Óbvio que sentimos. Mas querer que ele retorne, impossível. Não retornará. Então, devemos deixar aquilo ali um pouco parado, um tempo, e depois dar sequência, dar fluxo, doar, fazer o que quiser, mas não fechar com o quarto esperando que um dia ele vai retornar. Jamais, jamais. Saudade perniciosa, como está acabando de dizer aqui. Exatamente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Que ninguém... Morrer não é adeus. Tchau, até já, daqui a pouco estamos aí. 100 anos aqui é um relâmpago no mundo espiritual, está claro no livro dos Espíritos. E as outras vezes que já batemos as botas? E aí, como é que fica? As outras pelo menos 10 mil vezes, só no reino nominal. E aí, como é que fica? Temos que nos elevar, gente. Temos que nos desgrudar da matéria, buscar sentimentos e acabar com sensações. Exatamente, eu tenho um exemplo vivo do que você está dizendo, Maida, porque um desses óbitos que ocorreram aqui na minha família trata-se de uma priminha nossa com 25 anos, que nasceu com uma paralisia cerebral e desde os seus primeiros meses pós-vida, ela já recebeu um tratamento principesco. Os familiares, os pais, os avós tratavam-na com um carinho imenso, incomensurável. E ela, limitada em todas as suas ações, né, as suas possibilidades de manifestação de um ser humano, tinham-se uma perspicácia, um sentimento que ela expandia no olhar o que ela estava entendendo de toda aquela situação. E parecia ser muito grata a todos aqueles que montaram o home care dentro de casa, um quarto imenso, com enfermagem, com tudo para tratar daquela menina. Mas eis que o apego necessário, que foi necessário, é muito amor, né? O pai faleceu logo depois. Ficou a mãe, ficaram a avó e a mãe. E essa minha prima e minha tia trataram essa irmã nossa, a Luciene, como uma verdadeira princesinha. E antes de falecer, os pais fizeram a sua festa de 15 anos, né? O pai ainda estava vivo. E lembramos-nos perfeitamente daquela cena do meu primo, pai dela, dançando com ela a valsa dos 15 anos, na comemoração dessa data. Foi uma coisa muito linda. Foram belas lembranças que ficaram. Mas as duas permaneceram ao lado da Luciene. A Luciene tornou-se uma linda menina, com todos os seus defeitos aparentes no seu rosto, no seu corpo, toda deformada nos seus membros, mas era um ser luminoso, reconhecendo pelo olhar as pessoas e os sentimentos que emanavam quando estavam perto dela. E assim, nós vimos que a nossa Luciene foi partindo devagar, despediu-se,
de todos e ficaram as duas em casa e a avó entrou em depressão, como era de se esperar, uma depressão terrível. Só queria o escuro, não queria conversa com ninguém e foi muito triste essa situação. Até que acordou ontem só, foi no dia 3 de junho que ela faleceu, os outros parentes foram mais recentemente, e essa minha tia, por telefone, ela me disse, sim, agora estou mais tranquila. E foi quando nós pudemos falar algo do espiritismo a ela, que é católica, mas que aceita muito bem as nossas colocações. Ela disse, eu entendo o que você fala. Sim, a Luciene estava sofrendo como você sofreu, porque você estava pegada a ela e ela a você, né? Ela não podia descansar porque ela estava preocupada com você. E ela entendeu muito bem isso e está agora se conduzindo de uma forma muito mais sadia para continuar enfrentando a ausência, que é a coisa mais triste, é a ausência que fica. Mas com a ideia, com os conhecimentos que a doutrina nos transmite, nós sabemos, como foi dito pelo Maida, a morte não existe. É apenas um fechar de olhos e um novo despertar. Enquanto nós continuarmos com a frieza do nosso coração, somos espíritas, praticamos isso, praticamos aquilo, praticamos a caridade, mas a caridade conosco mesmo, nós não estamos praticando, que é ser fiel aos ensinamentos que vêm do alto, é acreditar, é crer, é estudar. Ah, mas como que você quer que eu entenda tudo isso agora? Não dá tempo de entender tudo que você está falando. Como não dá tempo? Vai estudar. Nós precisamos, é uma necessidade dentro da doutrina, o estudo e o trabalho. E quem não estudar os livros básicos da doutrina, a codificação kardeciana, está muito distante de poder compreender os problemas que temos de enfrentar. Quer queiramos, quer não, aqui é uma escola. Um curso que estamos fazendo por pouco tempo e deveremos voltar ao local onde outras condições de aprendizado nos esperam. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço o senhor Alfredo, o instrutor, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Uma linguagem vulgar, diríamos assim, a ficha estava caindo, né, para o nosso Alonso. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença, Senhor, para visitar a esposa e os filhos. Olha o que ele está pedindo. Será que ele teria condições espirituais? Pronto para isso? O que você acha? O que vocês acham? Aqui não fala quanto tempo ele está desencarnado, mas a situação mental dele está pronta para visitar? Não. É só nós voltarmos a André Luiz, no nosso lar. Quando ele voltou para casa, a decepção que ele teve. É a mesma coisa. Se nós não estivermos prontos, porque estaremos como ele lá, pensando que estamos vivos, vamos ter uma decepção terrível. E ele continua dizendo, Alonso, Senhor, à noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Olha a condição daquele que foi e daquele que fica, não é? Como a simbiose permanece, a ligação entre eles, quando não querem se desligar para que cada um siga a sua trajetória necessária. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Embora com todo o esforço dele, ainda existe essa dificuldade. Estou certo de que me perdoará a fraqueza, que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos no lar, sem meios de atender,
como se faz indispensável. E aí está realmente o que aconteceu na prática na nossa família. Uma pessoa pedindo a outra. E aquela que está no mais além, que está assessorada por espíritos que poderiam auxiliá-la tanto, não consegue ser auxiliada porque está presa, não é mesmo? Aquela que lhe chama. Precisamos tomar um cuidado muito grande, meus amigos. Não é porque morreu meu pai, minha mãe, meu filho querido, que a gente vai ficar aqui lamentando. Porque a ligação, a imantação magnética é muito grande. E do lado de lá ele vai captar, como ele disse aqui o Alonso, tudo que nós estamos jogando para ele. E eles vão ficar num desespero maior, porque não podem ajudar, como disse o Alonso aqui. Eu preciso ir lá, eles estão desesperados, precisam da minha ajuda. Vamos nos lembrar dos entes queridos, os momentos agradáveis, gostosos que passamos juntos. Quando sorrimos, contamos piadas juntos. A morte não existe. Essa história morreu, acabou, nunca mais vou ver. Mentira! É a partida do navio no porto, como nós já falamos aquela historinha. Quando parte o navio aqui, tchau, tchau. Daí a pouco sumiu no horizonte. Morreu alguém lá? Não. Tudo que estava na cabeça daquelas pessoas continua. Mas no momento em que desapareceu aqui, do outro lado, olha, o navio vem vindo, olha lá, ele vai estar chegando, que bom, legal. E nós estamos aqui chorando por bobagem. Já fizemos isso, repito, como diz o doutor Inácio Ferreira, pelo menos umas 10.000 vezes, só no reino nominal. Sem falar do animal, do vegetal e do mineral, gente. Onde é que nós vamos aprender que estamos na escola? Exatamente. Posso fazer um comentário? Sim, ótimo. Uma vez eu comentei com a doutora, eu tive uma certa vergonha. Doutora, mas tem momentos que a gente acaba pedindo ajuda. Eu tenho um parente meu que eu sempre pedi ajuda. E aí ela virou e falou, mas isso aí não está errado. Isso aí é a prece reflexa. Então, às vezes, é que nem a do centurião. Você tem dificuldades para alçar o voo mais longe, para pedir ajuda para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores. Aí você vai para os teus professores de amor na terra, que são nossos parentes, e aí a gente pede para eles, mas eles não têm condição, mas a prece bate e sobe. Agora, quando a gente está fazendo isso, ainda tudo bem. Agora, atormentar os outros, né, Maida? É esse o problema. Esse chororô não é bom. Agora, o pessoal nos velórios, quando existe o desencarne, a gente também tem que entender, não podemos cair em desespero. Tem gente que cai em desespero, está errado. Aquelas vibrações vão para o irmão ou a irmã que acabou de desencarnar. Agora, ficar triste faz parte do processo de resignação, depois a gente aceitar, né? Aqui houve um comentário durante esse nosso estudo, no Diálogos Médicos, e que nós anotamos aqui, um sentimentalismo, um amor egoístico. Não é? Vai ver, né? E aqui também mais uma observação, volte ao capítulo 2. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, volte ao capítulo 2. Que chefe de família então não se sentiria atormentado, né? Disse Alonso. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessário se faz, e necessita, ou melhor, de amparo deles. Ele querendo dizer aos familiares que, vão devagar, eu também preciso de ajuda, né? Então, o luto é realmente uma necessidade, né? Aceitar a passagem é uma necessidade. Então, precisamos verificar a quantas andam essa nossa condição de desapego, que é muito difícil. É fácil falar, mas o desespero de quem perde um ente querido é muito grande, né? Dependendo ainda mais da ligação, da proximidade. Devemos nos ligar sempre a Deus, meus amigos, e não ficar olhando para o chão. Bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não bato, não peço e não busco, ele respeita a minha opinião. Então temos que nos ligar a Deus. Sem isso, nós não superamos as nossas dificuldades.
E ele continua dizendo: estimaria pedir aos meus familiares esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa, falou para o instrutor. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas, ele fala. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves, né, que fossem tentando tranquilizar minha esposa e filhos. Então, o reconhecimento dele, né, dessa condição favorável dele poder, através de uma manifestação na casa espírita, abençoada casa espírita, de poder passar aos seus familiares a necessidade desse desligamento. Alfredo, imperturbável, né, o nosso instrutor, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor, simples, simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo, sim, nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria muito preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade. Olha que beleza. A pessoa entender, olha, você fica aí na tua, não se expanda muito, viu, Aniceto? Então ele disse, não posso abusar da autoridade, e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe. Mas creio seja de meu vital interesse o fortalecimento do coração. Pelo menos fortalecer o coração daquela criatura. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. É imprescindível, quer queiramos, quer não, teremos sim que aceitar esse conformismo com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Era necessário essa separação. As dificuldades que ela vem amargando com a tua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Ambos sofrem. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Daí não podemos dizer, por que Deus não enxerga o meu sofrimento, a minha dor? Por que Ele não entende? A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Antes de serem nossos, né? Nosso amor egoístico, né? Mas os nossos filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados, a revolta lhes visita a alma vigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, o que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evoluir, aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Alguma coisa? Essa passagem aí, doutora Beth, nos lembra muito, falei com o Maida, que é a parábola do Lázaro e o rico, em que o rico, quando vai para o mundo espiritual, pede para que Deus, que o pai Abraão, deixe que o Lázaro informe a família dele o estado em que ele se encontra. Aí o que o Abraão fala? Não, lá vocês têm Moisés e os profetas, então ouçam. É mais ou menos isso aqui. Quantos de nós vimos ao centro buscando a mensagem de um parente nosso? Não adianta dizer que não é, porque é. Todos nós queremos dentro de nós, sim. Posso dar uma... Claro. Essa parte que você falou? Eu já passei pela UTI algumas vezes. Em 2004, eu tive um AVC. Eu fiquei na UTI de São Maritano. Em determinado momento, eu senti que eu estava flutuando. E estava
flutuando, e lá de cima eu olhava meu corpo, olhava deitado. E eu sei dizer que não sei se foi sonho, não sei se foi alguma coisa, que eu sou leigo ainda na parte espiritual. E eu sei que estava muito bom lá. Eu flutuava, eu ia para onde eu queria, sabe, visitava quem eu queria, fazia de tudo. Só que eu não tive permissão de ficar lá. Não era a hora? Não era a hora, talvez a minha dívida seja muito grande. Mas vejam, a consciência das pessoas. Tivemos agora um caso, isso aí é um caso EQM tranquilo. Agora vejam, aqui o rico quis falar, não, mas avisa a minha família. Aí a gente desencarna, não, eu quero que avise minha família, mas eu não preparei a minha família. Nós não tínhamos uma religião, seja ela qual for, sabendo que a vida continua, mesmo que diferentemente daquilo que o espírita sabe como é, as outras religiões dizem, não, vai para algum lugar, permanece vivo. Aqui é um caso de EQM. Aí a gente fica, não, eu morro de medo, já falei aqui, a gente não tem medo de morrer, nós temos medo da morte, é diferente. Morrer a gente sabe que vai, agora como será é o problema. O caso de EQM, chega do lado, não, eu não quero voltar mais, aí aparece alguém, não, você vai voltar, não é a sua hora. Quer dizer, agora aqui a gente não quer sair, aí quando vai para lá, meio que temporariamente, não quer voltar. Aí volta para cá, não, mas agora eu não quero sair daqui. Quer dizer, mas quem volta de uma EQM volta diferente. A doutora, no livro Nossa Vida no Além, ela coloca isso várias vezes. Então, o estudo da EQM, aqui nós temos um exemplo, teve o caso do Rafael também. Então, essa passagem nos lembra isso. À medida do possível, nós precisamos ir nos preparando, que é muito difícil, e preparando aquelas pessoas que estão conosco, para que isso não aconteça. E no livro A Vida Triunfa, do professor Paulo Rossi Severino, ele coloca que essa saudade egoística fere como se fosse um choque a pessoa que já foi. Ô Flávio, o pessoal está pedindo para você lembrar o que é EQM. Porque tem gente... Experiência de quase morte. Poxa, estava carregando. Tarde demais, cara. Bom, e para terminar, o nosso instrutor continua falando para Alonso. Alonso, em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Olha a responsabilidade do Alonso, do instrutor perguntando ao Alonso. Eu não posso me satisfazer. Como é que ficaria a invasão total do sentimentalismo teu, doentio, nos seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo, não. A tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Então o instrutor antevê que realmente seria um desastre a ida do Alonso até o seu lar, porque ele não estava preparado, não é mesmo? Alguns pensam assim, acho que o morro vira o santo, né? Todo engano. Medo engano, né? Há tempos autorizei a visita de 2 colegas, olha só o exemplo que o instrutor lhe dá. 2 colegas nossos foram à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram, você está rindo, Maida, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Meu Deus, ele queria lá dar uma olhadinha, mas não adiantou, ele foi e ficou e não conseguiu sair. Não vigiaram o coração. Não vigiaram o coração convenientemente, não estavam preparados. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para retornar. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Olha só o perigo de cair em novas tentações, já habituados naquela semaninha de convívio no lar. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles,
com grande surpresa para mim. Olha só a responsabilidade do instrutor, dizendo se ele permitisse o que o indivíduo estava pedindo, o Alonso, né? E francamente não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. Olha só, o prejuízo de ambos é muito grande. E depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado: desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou, murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Eu fiz uma observação aqui quando, em 2007, foi que discutimos esse livro no Diálogos Médicos, e eu escrevi isso aqui. Esse capítulo fala do coração de todos nós sobre a partida dos nossos entes queridos. Não retê-los, há trabalho para eles, que também nos auxiliarão com o trabalho através do bônus hora. Não transformá-los em compensações, em comensuráveis, não, em vampiros do lar. Olha o cuidado que precisamos tomar. Não transformá-los em transpiros do lar. Não fui eu quem disse, foi Marlene Nobre. Está anotado aqui com a minha letra, a data, e a doutora Marlene foi quem... Eu acho interessante que a senhora faz o registro histórico também. Esse livro, todo mundo vai querer. Doutor, isso aí que depois você colocar no vídeo. É muito lindo. Deus não errou, meus amigos. Deus escreveu, como se diz, no nosso modo humano de entender, escreveu certo em linhas tortas, mas na verdade escreveu certo em linhas totalmente certas. É que nós queremos achar desculpa. Então veja, se eu não estou no mundo material, o que eu vou querer ficar aqui fiscalizando o quê? Para que eu vou querer voltar? Para ficar olhando a minha esposa, minha filha, ou meu esposo, meus filhos? Não tenho o que fazer, meus amigos. Terminou a nossa experiência, pega a matula e cai fora. Vamos trabalhar. Não quer dizer que nós vamos esquecer, jamais. Os vínculos são muito fortes. É esperar. Até já nós estamos todos juntos. É isso que nós temos que fazer. Graças a Deus, o Cristo veio, nos ensinou o caminho e disse: eu volto para o Pai, mando o Consolador. Mandou o Consolador. Está em nossas mãos. O que mais queremos? Arregaçar as mangas e trabalhar. Próximo encontro, o Dr. Fábio deve falar sobre o caluniador. Tá certo? Eu acho que houve. Depois o doutor vai justificar aqui a sequência dos capítulos que lhe competiam. Eu falei, acho que um na frente, eu falei o 26, e acho que o dele era o 25, que é o Efeitos da Oração também. Tá certo. Certo? Mas o Não importante é tem que vai ser junção comentado de o tudo. capítulo, não é? Jesus os abençoe, muito obrigada. Bom, então,